Oi, meu nome é Marcos, eu sou aqui da Rema Assessoria Empresarial e hoje nós vamos falar sobre abertura de igrejas. Como nós fazemos para abrir uma igreja? O que deve ser feito, quais os documentos, qual o passo, existe algum passo a passo, existe algum manual? Muito provavelmente você vai buscar na internet e se confundir com muitas informações desencontradas. Mas hoje nós estamos aqui para trazer clareza e te auxiliar, pastor, membros, seja lá qual for o seu cargo dentro da igreja, nós vamos buscar auxiliar você nesse processo de abertura. Primeiramente, para abrir uma igreja, você precisa entender qual o propósito daquilo. Ou seja, geralmente pastores fundam igrejas, ou as igrejas elas vêm de uma hierarquia, seja uma igreja ligada a uma convenção, seja uma igreja independente. De todo modo, você precisa entender a parte eclesiástica inicialmente. Se você é filiado a uma convenção, muito provavelmente essa convenção vai determinar ali quais são as diretrizes. Porém, sempre vai finalizar, vai esbarrar na regularização, que se dá mediante a abertura do CNPJ. E nesse vídeo nós vamos esclarecer a abertura do CNPJ. Posteriormente podemos falar um pouco mais da parte eclesiástica, mas de início a parte do CNPJ, que pode atender tanto as dúvidas, tanto daqueles que já têm ligação com alguma convenção, alguma denominação maior, ou para você que é um pastor independente e entendeu, Deus colocou no seu coração, de que a sua igreja precisa se organizar de uma forma autônoma. Então vamos lá, qual o passo a passo para isso? O primeiro passo é entender onde a igreja vai estar localizada, porque aí nós entraremos em contato com o município, através de sistemas, hoje tudo ocorre de forma digital, informatizada, nós vamos buscar a viabilidade. O que é a viabilidade? Viabilidade, nós vamos preencher um cadastro junto à prefeitura da cidade onde a igreja estará estabelecida e nesse cadastro nós vamos informar o endereço, que de fato nós estamos querendo abrir ali uma igreja, e o IPTU do imóvel onde vai ser a sede da igreja. E posteriormente ao preenchimento dessas informações, nós encaminhamos para a aprovação da viabilidade. Uma vez que a viabilidade é aprovada, nós seguimos ao próximo passo. Mas e se a viabilidade for indeferida? O que nós fazemos? De antemão é necessário realizar e elaborar um estudo sobre o zoneamento urbano, porque muito provável que na maioria das cidades você pode esbarrar na seguinte questão. As cidades maiores, ela vai ter um plano diretor, um zoneamento urbano que não permite que determinados tipos de estabelecimentos comerciais ou empresariais tenham sede em determinados bairros. Por exemplo, você pode ter uma área totalmente residencial e que o plano diretor da cidade impeça a criação de todo e qualquer CNPJ naquele local. E então nós podemos verificar com a prefeitura o seguinte: nós estamos abrindo uma igreja, nós temos a liberdade de culto prevista lá na Constituição Federal. Nós podemos questionar isso e buscar essa liberação. Não é uma certeza, mas tudo pode ser conversado, porque a prefeitura ela não pode impedir, ela não pode criar entraves para a sua liberdade de culto. Mas às vezes geralmente, para falar a verdade, é muito difícil isso acontecer. As prefeituras elas não entram nessa seara de indeferir a abertura de igrejas. Mas uma prefeitura ou outra, nos tempos em que vivemos, isso pode começar a acontecer. E é importante você ter uma assessoria jurídica especialista nesse sentido, para que você possa manter os seus direitos a salvo. Mas, seguindo aqui o passo a passo, aprovada a viabilidade, vamos partir desse pressuposto de que não teremos problemas com a prefeitura. Mas caso tenhamos, estamos aqui para te ajudar também. Feita a viabilidade, aprovado. Qual o próximo passo? Elaborar os documentos da igreja. Os documentos da igreja, eles se assemelham muito ao nascimento. Nós acreditamos que uma igreja ela não se abre, a igreja nasce. Deus coloca o sonho, a visão no coração do pastor e a partir dali ele gera e a igreja acaba nascendo. Mas como todo nascimento, se faz necessário alguns documentos essenciais. Para a igreja, quais são os documentos essenciais para a abertura? Primeiro, a igreja precisa ter um local de sede, que ali a gente vai fazer a parte da viabilidade que eu já falei anteriormente. Passado isso, nós precisamos fazer a documentação legal, que consiste em estatuto, ata de fundação, termo de posse dos membros
fundadores, uma lista à parte com os membros fundadores e a lista de presença da Assembleia que instituiu a igreja. Esses documentos eles são essenciais, pois sem eles nós não conseguimos a validação do próximo passo. Elaborados esses documentos, nós temos que nos atentar para alguns pontos. O estatuto ele precisa ser redigido juntamente com o pastor presidente, com a igreja, com quem tem aquela visão, porque no estatuto é onde nós vamos colocar a visão da igreja, a confissão de fé da igreja. No estatuto nós podemos nos livrar de um problema que preocupa muitos líderes religiosos, muitos pastores hoje em dia. Eu sempre escuto a pergunta: se a igreja ela pode celebrar um casamento que não está de acordo com a nossa doutrina? Ela é obrigada a isso? Não, a igreja não é obrigada a isso. Existe um terrorismo sobre isso, mas no estatuto nós podemos colocar o conceito de família adotado pela igreja. E sim, nós podemos colocar uma passagem bíblica, geralmente lá em Gênesis, ou a passagem bíblica que mais fazer sentido para esse conceito de família na visão do pastor. Isso pode estar no estatuto e blinda a igreja de qualquer interferência externa no futuro. No estatuto também nós colocamos os direitos e deveres dos membros. Quem pode ser membro da sua igreja de acordo com a sua doutrina? No estatuto nós colocamos a doutrina da igreja também. Então são vários aspectos legais que vão resguardar os direitos da igreja no futuro. No estatuto também nós trazemos ali toda a confissão religiosa, toda a confissão cristã daquela igreja, para que ela não seja confundida com uma associação, por exemplo, na hora do registro no cartório de pessoas jurídicas. Elaborado o estatuto, a lei diz que um advogado deve fazer a assinatura desse estatuto, ao final, juntamente com o pastor presidente. Feito o estatuto, nós passamos para a ata. A ata nada mais é do que levar a termo a reunião de pessoas que decidiram ali, que o Senhor colocou no coração de estabelecer aquela igreja para aquele tempo. Nós fazemos na ata o nome da igreja, a sede, os membros fundadores, o cargo de cada um vai ter nessa fundação da igreja. Geralmente, nós precisamos de um pastor presidente, um vice-presidente, um tesoureiro, uma secretária e, às vezes, geralmente nós precisamos de um presidente, um vice-presidente, um tesoureiro e uma secretária. Esses 4 nomes são elementares, esses 4 cargos são elementares para a criação da igreja. Feito isso, nós passamos para a lista de presença daquela reunião, daquela assembleia e o termo de posse daqueles que estão tomando posse. Existem muitas dúvidas. Quem pode ser o presidente? Quem pode ser o vice? Geralmente, no início de uma igreja, principalmente as igrejas independentes, quando ela está sendo instituída, o pastor ainda não tem pessoas da sua confiança para colocar, por exemplo, no cargo de tesoureiro. Então, aqui nós recomendamos, não tem nenhum impedimento legal do pastor e sua esposa, por exemplo, serem o presidente. O pastor pode ser o presidente e o tesoureiro, a esposa pode ser a vice-presidente e a secretária. Porém, é de extrema importância que conforme a sua igreja cresça, conforme as pessoas vão chegando, que você faça essa alteração no futuro. Por quê? Porque você foge da aparência do mal. Porque quando você faz essa alteração, você coloca outras pessoas, você traz uma transparência, você traz uma legalidade, não que isso seja legal, mas perante ao corpo de Cristo, perante aos seus membros, você evita, por exemplo, coisas do gênero: o pastor é o presidente e o tesoureiro da igreja, quem vai controlar isso? Quando você coloca mais pessoas nessa diretoria, claro, pessoas da sua confiança, pessoas que o Senhor já colocou no seu coração que são aptas para aquilo, você mitiga esses problemas, esses comentários que muitas vezes são maldosos e pode interferir no funcionamento da sua igreja. Mas de início, como eu falei antes, você pode simplesmente, o pastor e a sua esposa, eles podem assumir esses cargos quando não tem pessoas suficientes para colocar ali. Feito isso, finalizamos ali o estatuto, a ata, a lista de presença de quem participou dessa reunião inaugural, e aí nós passamos para o termo de posse. Finalizados esses documentos, nós vamos fazer um requerimento ao tabelião, o cartório de registro das pessoas jurídicas da cidade onde aquela igreja está instalada. Nesse requerimento, nós vamos falar que geralmente ali vai o nome do pastor presidente, a data e o local da assembleia, e nós falamos para o cartório:
estamos inaugurando uma igreja, estamos querendo abrir uma igreja e nós queremos que você nos dê o registro. Feito isso, isso vai para uma análise interna do cartório. Muitas vezes o cartório ele pede algumas exigências, esses documentos voltam, nós atendemos as exigências do cartório e enviamos para eles. E aí, voltando lá no início da viabilidade. Quando nós fazemos a viabilidade, sai um número de protocolo. Esse número de protocolo ele é enviado para a Receita Federal e aí nós temos o DBE, que é o documento básico de entrada. Todo CNPJ precisa desse documento. E aí, nós enviamos esse DBE ao cartório juntamente com os outros documentos. Hoje em dia, a maioria dos cartórios eles já têm um acesso direto à Receita Federal. Então, quando os documentos são validados no cartório, ele já sai de lá o processo finalizado com o CNPJ. Porque nós, aqui na contabilidade, nós fazemos o preenchimento do DBE e enviamos juntos. Quando os cartórios, geralmente em cidades menores, os cartórios não têm esse acesso ainda, esses documentos eles retornam registrados e chancelados pelo cartório e nós, aqui na contabilidade, enviamos um outro processo administrativo para a Receita Federal fazer a emissão do CNPJ daquela igreja. E aí nós chegamos ao final do processo de abertura de igrejas com o CNPJ em mãos. Esses são os passos básicos e as informações básicas que você precisa ter em mente e ter ciência para abrir a sua igreja. Caso você queira maiores informações, entre em contato conosco ou deixe um comentário aqui embaixo que nós vamos sanar as suas dúvidas. E uma observação, aqui na Rema nós não cobramos o valor de honorários para fazer a abertura de igrejas. Nós enviamos para você fazer o pagamento somente das taxas cartorárias, porque nós entendemos que as igrejas precisam nascer cada vez mais. Nós precisamos propagar o Evangelho e essa é a nossa contribuição. Conte conosco para sanar as suas dúvidas, estamos à sua disposição.